líder. Palmeiras, que na segunda, porque no domingo temos eleições, então amanhã todos os jogos acontecerão, menos o de segunda que fecha a rodada. Botafogo e Palmeiras, 8 da noite, no estádio Newton Santos, o Engenhão. O Verdão vai para mais um jogo fora contra uma equipe que tem conseguido aí alguns resultados interessantes, venceu o Goiás e está melhorando no campeonato. É o próximo jogo do Palmeirasinho. Mas o Palmeiras aí volta, né? Volta a tropa de choque. Volta todo mundo. Se foi bem, se conquistou 3 pontos contra o Atlético fora de casa também. O momento do Atlético não é o melhor? Concordo. Mas acho o elenco do Atlético, o time do Atlético, melhor do que o do Botafogo, que oscila bastante também. Então, vem de bons resultados o Botafogo. Gosto do trabalho do Luiz Castro. Joga no seu campo, com a sua torcida. Tem a empolgação de jogar contra o líder do campeonato. Mas o Palmeiras vem com todo mundo, né? Vem muito forte. Acredito ser o favorito para o jogo, mesmo jogando fora. Volta até o seu treinador, né? O Abel volta a comandar o time na beira do campo. Então é uma rodada. Se a rodada passada todos esperavam pelos desfalques, de repente do Palmeiras tropeçar, não aconteceu. O futebol é apaixonante por isso, né? Aí de repente agora com todo mundo de volta pode até não ganhar. Mas a possibilidade de mais 3 pontos ela é muito real e os adversários têm confrontos dificílimos, né? Você pegar aí, o Fluminense vai pegar o Atlético lá. O Internacional, se não me engano, pega o Santos, né? Isso. Clássico. E assim, a vantagem pode ainda aumentar mais. Mas a torcida dos secadores, aquela turma dos secadores, vai continuar. É grande. Agora, o Palmeiras tem aquela vantagem, né? Ele está, final de semana, no sofazinho, só vendo o que vai acontecer para jogar na segunda-feira. E essa turma tem que fazer a sua parte, tem que ganhar os seus jogos para depois, na segunda, secar o Palmeiras. Mas está difícil, né? O Palmeiras está muito forte. É uma situação realmente privilegiada. A vitória do Palmeiras no Mineirão foi marcante, com muitas ausências. Foi lá e ganhou do Atlético com a força máxima. Nós temos uma tabela aí interessante que mostra as campanhas de Palmeiras e Botafogo no mês de setembro. A tela é interessante porque o Botafogo é uma equipe que estava lá embaixo no campeonato e vem melhorando, né? Inclusive já está ali na primeira página da classificação. Veja só, em setembro, 4 jogos para cada time. Eles têm a mesma campanha. 3 vitórias, 1 empate e não perderam. Olha que coisa impressionante. A defesa do Botafogo é até melhor. Em setembro, a gente pode dizer que eles estiveram ali no mesmo nível. Olha aí. Se outubro e novembro forem iguais a setembro, para os dois, o Palmeiras não vai ter dificuldade nenhuma em ganhar o Brasileiro e o Botafogo vai melhorar. Só tem um probleminha que, na verdade, é gigante para o Botafogo. Botafogo em casa tem campanha de rebaixado. Ele é o 17º em casa. Ele tem 14 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, marcou 12 e levou 12. Ou seja, ele marca muito pouco como mandante e também toma quase um gol por jogo como mandante. Contra uma equipe que é o melhor visitante, o Palmeiras tem 30 pontos fora de casa, o segundo vem com 21. Então, depois de Atlético, né? Depois do jogo de Atlético, você fala assim, todo remendado, né? Com problema em todas as linhas. Não tinha o goleiro, não tinha o zagueiro, não tinha volante, não tem o meia que está machucado. E mesmo assim o Palmeiras venceu. Eu acho muito difícil para o Botafogo. Muito difícil. Acho que o Palmeiras vai... O Palmeiras está disputando assim, está bem focado, não tem para onde olhar. Vai olhar para a Libertadores? Nem quer, nem pode. Vai olhar para a Copa do Brasil? Também não. Brasileirão, cada adversário uma final. Acho muito difícil. Para tirar o título do Palmeiras tem que ter um apagão. Palmeiras deixar de jogar o que jogou com o Abel, não é que jogou esse ano, que jogou desde o dia que o Abel entrou no clube, e os outros apagarem também uma fase inconsistente e passarem a jogar como o Palmeiras jogava. E como isso não vai acontecer, o Palmeiras está caminhando para o título.
por essa e por outros que ontem nós já tocamos o hino aqui, o Djalminha cantou, outras é que a gente campeão brasileiro. Esse negócio de precipitação, né? Por esses motivos. O Palmeiras está invicto. Palmeiras está invicto no retorno do Campeonato Brasileiro. Nós fomos precipitados em tocar o hino, pastor? Olha aqui, ele deu outro dado, ó. O Palmeiras está invicto no retorno do Campeonato Olha, o Brasileiro. Fabrício está dizendo que nós demoramos muito para tocar o hino, que o Palmeiras já é campeão faz tempo. Falou, Filipão. Obrigado, Filipão. O time do Palmeiras ganhou do Ceará, ganhou do Goiás, ganhou do Corinthians, empatou com Flamengo e Fluminense, empatou com o Bragantino. Foi a pior sequência do Palmeiras no retorno. 3 empates consecutivos. Né? Foi aí, nesse período de empate contra o Flamengo, Fluminense e Bragantino, que o time do Palmeiras teve a presença do Flamengo chegando, do Internacional chegando e do Fluminense chegando. Mas não chegaram. A partir daí, o Palmeiras ganhou do Juventude, ganhou do Santos e ganhou do Atlético Mineiro essa última partida. Você tem os próximos jogos do Palmeiras aí, depois do Botafogo? Por favor, Pascoal. O Botafogo é o próximo jogo, depois tem o Curitiba em casa, fora com o Atlético Goianiense, recebe o São Paulo, recebe o Avaí, sai para jogar contra o Atlético Paranaense, recebe o Fortaleza, sai para jogar contra o Cuiabá, recebe o América Mineiro e encerra o campeonato contra o Internacional. Agora que o senhor acabou de ler, muito obrigado. Por favor, toca o hino do Verdão aí, campeão do Brasil. Não tem nada disso. Isso, cara, não entendo. Sobe o som bonito, o hino do Palmeiras. Vamos ouvir, por gentileza. Não é nada disso. Quando surge o Alviverde imponente. Olha como o senhor é precipitado. No gramado em que a luta o aguarda. Olha como o senhor é precipitado. Nem o Zinho tá com aquele copo dele. Pascoal, o Zinho tá com um copo diferente hoje. Pascoal, se o Palmeiras não for o campeão brasileiro neste ano... Respeito a você, Pascoal. Se o Palmeiras não for o campeão brasileiro deste ano, eu mudo de nome. Eu passo a me chamar João Antônio, se o Palmeiras não for o campeão. Então, Fabrício Fiel, pode tocar o hino? João, se não for, a gente vai contar a maior tragédia dos pontos corridos ao final de 2022. Atenção, hein? O que é? Isso é uma coisa que nós precisamos ficar atentos. E é verdade. E pior é que é verdade. O nosso operador de áudio, Felipe, você reparou que o hino não tocou, né? Não tocou. Travou. Ele foi apertar o play, travou a máquina. Então. Por isso, né? Isso significa alguma coisa? Tudo colabora para não ter esse tipo... Isso vai tirar o título do Palmeiras. Computador liberado, destravou, toca o hino no Verdão aí! Vamos lá! Sobe o som! Canta aí, Zinho, olha aí! Sabe bem o que vem pela frente. É campeão. Toca o hino no Verdão! E o Palmeiras na flor da partida. Claro, João. Mas também você vai ter que, se você pegar essa sequência aí, você vai ter que perder pro Cuiabá, pro Atlético Goianiense, vai pro Coritiba em casa, pro Avaí, ele vai salvar um monte de gente do rebaixamento. É difícil construir isso. Eu entendo que o caminho está muito bem indicado, mas é preciso caminhar ainda. É fato? Eu concordo com você. Mas é preciso caminhar. Só não deixa de tocar o hino, mas eu julgo uma certa precipitação tocar o hino a essa altura. Mas, porque eu já expliquei para ele, os torcedores mais novos do Palmeiras, eles até não se importam e tal, entram nessa aí, eles gostam desse tipo de coisa. Os mais antigos, eles vão, Pascoal, se dá uma zica. A turma do amendoim tá mandando mensagem. Você nem sabe. O que eles falam para você, Pascoal? Avisa pro João que esse negócio não dá certo, Pascoal. Então, alguns palmeirenses falam isso comigo mesmo. João, sem duvidamente. Avisa pro João que isso... Porque é o seguinte, o torcedor do Palmeiras, os mais antigos, eles já viram muita zica. Já viram muitas vezes o Palmeiras... Mas do tamanho dessa, porque perder esse campeonato é a maior zica da equivaleria aquele Vasco 4, Palmeiras 3 em casa. Nossa! Aquele foi uma coisa... Virou 3-0, meu senhor. Eu tava dentro do campo, ninguém me contou a história. Luciano Bolacha narrando, Luciano do Vasco. E aí o Romário... Foi um jogo, né? O Zinho tava jogando esse, Zinho? Foi um jogo, né? Você tava jogando, Zinho, esse? Não, já estava no Grêmio. Então, já estava no Grêmio, 2000. Aí o Romário vem pro segundo tempo e destrói o jogo. O que vai fazer? Como é que vai segurar? Mas nós estamos falando de um jogo, né? Bom. Não, mas o tamanho da tragédia é... A tragédia do Palmeiras, do Muricy, que o Flamengo foi campeão. 2009. 2009. Esquece esse negócio. 13 pontos à frente. 28. Qual era o time do Palmeiras, Pascoal? Fala aí. Eu não vou lembrar, o time não era tão bom quanto esse. Mas o time do Palmeiras ainda... Maurício. O Edmilson uma vez me falou o seguinte, o Edmilson, o zagueiro que foi da seleção brasileira, campeão do mundo, me falou o seguinte, o time
acabou se perdendo porque ficou sem condição física, o jogador Diego machucou. Diego Souza machucou, aí o time começou a perder confiança. E quando perde a confiança, e aí deu o que deu. E ainda teve aquele jogo né, contra o Botafogo. Não era Newton Santos ainda o nome do estádio, Engenhão, né? Naquela época. Era João Avelange. Era João Avelange no estádio. Jobson jogou muito. Pascoal. E Jobson, que o Jobson foi pego no doping. Pascoal. Olha, o Bozinho quer falar com você lá. Fala, Zinho. Quero bater um papo com o Pascoal. Aí sim, tá com saudade dele. Olha lá, resenha lá. Férias direto. Ô, Pascoal, qual time, esses que estão perseguindo aí o Palmeiras, que você acha que vai ter uma arrancada de 10 vitórias consecutivas? Isso aí. Zinho, eu, por exemplo, eu não costumo desconfiar muito dessas coisas, você sabe bem disso. Não, te fiz uma pergunta, me responde. Eu acho que o Fluminense está numa reta muito legal. Vai ganhar 10 jogos. Não sei, não está marcado que vai ganhar, que vai perder, não está marcado. Então a gente tem que imaginar. O próprio técnico do Internacional, Mano Menezes... O problema desse ano que eu estou vendo é esse. Assim, o Flamengo, naquele ano lá que tirou a pontuação, deu uma encaixada, arrancou, né? Saiu o Cuca, entrou o Andrade, o Adriano começou a jogar, o Petkovic, o Ronaldo Angelim, uma turma lá. Né? E assim mesmo no final foi aquela coisa, o Grêmio foi com o time reserva também. O último jogo. O Palmeiras, na troca de treinador, por incrível que pareça, piorou, né? Agora, esse ano, é o Abel, o treinador do Palmeiras é o Abel. Você conhece o Abel Ferreira. Ele vai deixar esse time cair para perder vários jogos que não perdeu no campeonato todo. O Palmeiras tem que perder quantos jogos para perder esse título aí? E o adversário tem que ganhar quantos jogos? A diferença... No mínimo, a gente está falando de 4 jogos. Isso, exatamente isso. A diferença, na verdade, de 9 pontos, ela não significa só 9 pontos. Porque o Palmeiras ainda tem 17 vitórias. Então, já tem mais vitórias que os seus rivais. Tem 2 a mais do que o segundo. Tem que se equipar. Tem ataque ainda melhor, né, Paulo Calçado? Você não me fala. Até 45, o Flu 46. Então dá pra gente imaginar o seguinte: se o Palmeiras tiver 4 tropeços e o Fluminense, eu estou falando de jogos seguidos, e o Fluminense conseguir 4 vitórias consecutivas, passou na frente. Mas espera só um segundo. Passou na frente. Quando isso aconteceu com o Abel? Nenhuma vez. Vai ser agora, na hora de... Porque isso não está escrito, não tem regra, não tem receita. Jogo não jogado, a gente não pode falar, mas agora eu quero apelar para o Zinho, para a experiência. Tá bom, você está num timezinho que desde que chegou o treinador, que estreou no dia 5 de novembro de 2020, ele é uma construção assim, bem coletiva, forte, 2 Libertadores e tem outras conquistas. Aí eu te pergunto, qual é a chance de desandar? Depois de quase, vai completar, dia 20, em novembro, 5 de novembro, daqui 1 mês e 5, 6 dias. 2 anos, né? Vai dar 2 anos do trabalho. Quando é que o trabalho derrapou? O trabalho pôde, assim, 3 jogos que, deu uma entortada, mas não perdeu. O Palmeiras teve 3 empates agora. Não, mas... Flamengo, Fluminense e Bragantino. Mas não perde, Pascoal. Não perde. Quando o Palmeiras desanda, ele não perde. Está invicto no segundo turno. Ele no máximo empata. E os rivais nesses empates? O Palmeiras tem 2 derrotas no Campeonato Brasileiro e todo mundo sabe quais são, porque são só 2. Quais são, hein, Ceará e Atlético Paranaense. 2 derrotas? Em casa. 9 pontos à frente do vice-líder? Toca o hino, por favor. Toca o hino. Toca o hino, João, por favor. Eu tô tentando mostrar pra você. 9 pontos à frente do vice-líder, 2 derrotas, melhor ataque, melhor defesa, não perde há 1 milênio. Toca o hino, por gentileza. E travou de novo. Zinho, um time que tem a melhor defesa com 19 gols. A defesa é um trabalho de todos, né? A gente não está falando de Everton, de Gustavo Gomes apenas. 19 gols no campeonato todinho. Aí você tem o Flu, que é o segundo, levou 31. 31 rodadas. 31. Aí vem o Inter, levou 26. O que garante é que vai desandar a defesa do Palmeiras e os outros vão... o campeonato... não tem tempo para isso, né? 28 rodadas, o campeonato, ele tem uma regularidade que é o seguinte: o Palmeiras foi o clube que durante o campeonato todo, naquela continha que eu gosto de fazer, dividindo o número de pontos pelo número de jogos, só o Palmeiras ficou acima de 2 pontos por jogo.
Os outros estão 1,8, 1,7 e não sai dali. A meta não é essa, sai 2 dali. por jogo. 2 por jogo. Você vai chegar com 76 ao final, quem tem 76 está disputando título. Salvo raríssimas exceções de um ano que alguém vai lá para 80 e tantos pontos. Então, eu também não sou a favor, eu não sou de ficar tocando o hino antes do tempo. Muito obrigado, eu agradeço muito a sua colaboração. Porém, sim, vai ser o campeão, eu só não vou tocar o hino agora. Sim. Mas a chance da gente antecipar e dar tudo certo é grande. É a mesma coisa, João, tocar o hino agora. É a mesma coisa, João, por enquanto é João Guilherme. De agora em diante tem mais data FIFA? Não, só tem a convocação com 51 Palmeiras vai perder jogador para seleção? Agora não. Agora é lenhazinho, ó. Palmeiras tá em outras competições que pode tirar o foco do brasileiro? É só uma vez por semana agora, assim, fica tranquilo. Tudo isso destravou a máquina e toca o hino? O Zinho pediu, O Zinho ganhou 8 títulos. E tem duas semanas de final de Copa do Brasil. Gente, 2 semanas para o Abel trabalhar também. O Calçade acabou de falar. Qual é a chance? Qual é a chance do Palmeiras perder o foco? Não tem outro motivo. Não tem mais jogo de seleções. Agora os jogadores do Palmeiras que vão para a seleção é só quando terminar o campeonato. O Palmeiras não tem Copa do Brasil, o Palmeiras não tem Libertadores para disputar. O Palmeiras tem um foco no campeonato que falta para o Abel. Para ele ganhar tudo no Palmeiras, falta esse brasileiro. Claro, tem aí, ele foi lá, bateu na trave contra o Chelsea no Mundial. Mas assim, eu estou falando esses títulos aqui, né, de Libertadores, de Copa do Brasil, de Recopa, de Supercopa, de Campeonato Regional. Falta o quê? O Brasileirão para essa história linda, vitoriosa do Abel. Ele, com o foco que tem, com a disciplina que ele tem, com não deixar os jogadores relaxarem, os jogadores sabendo que é o campeonato do ano, para o Palmeiras terminar com um grande título, né, o 11º título brasileiro do Palmeiras. Não tem como o Palmeiras desandar tanto assim, perder 4, 5 jogos. Assim, uma coisa, é como o Calçade falou, seria a maior tragédia dos pontos corridos de todos os tempos. É verdade, e para aumentar, a máquina travou mesmo. A gente não está tocando o hino. Mas ela toca outros hinos ou não toca hino nenhum? Não. Fabrício, está fiel, por gentileza? Se ela tocar chama a manutenção aí, Fabrício, o pessoal da técnica. A máquina é o... Ou a máquina... Sabe qual é o nome da máquina? Pascoal. Ih, rapaz, a gente fica brincando com essas coisas. Você vê, tem que respeitar. Principalmente aqui, né? Que a gente tem aquelas situações. Travou tudo. Então vamos tocar o programa aqui, porque é o seguinte, o Galo... Sem inventar muita coisa. Sem inventar, porque travou. Eu fiquei bolado agora com isso, hein, pastor? Até que nós já tocamos indo. O negócio seguinte, o Galo recebe o Fluminense do Maracanã, no Mineirão. Ainda tem isso, o vice-líder, que está jogando um grande futebol, diga-se de passagem, mas vai jogar na casa do Atlético, que precisa de resultado para se confirmar na Libertadores, espantar a crise, dar uma resposta à sua torcida. No Maracanã, no primeiro turno, foi um dos melhores jogos do campeonato, hein? 5-3 para o Fluminense. Expectativa ótima desse jogo. 5-3 e o Atlético não viu a bola, não conta nada pra ninguém. O Fluminense arrebentou. 5-3 com o Cezinha ficou louco, até o Zinho retratou esse dia. Mesmo. O Cezinha ficou maluco, amigo do Zinho, disse que saiu, voltou 2 dias depois pra casa, ficou maluco, porque o Fluminense jogou a melhor partida dele do ano. E aí, torcida palestrina, eu voltei com mais notícias sobre o nosso Verdão. Mas antes disso, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal. O Palmeiras está na reta final do Campeonato Brasileiro com apenas 10 partidas para o fim do torneio. Desses, 5 serão como visitante e o restante como mandante. Entretanto, devido ao calendário de shows na Arena do Verdão, os próximos 2 jogos em casa, São Paulo e Avaí, serão disputados na Arena Barueri. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE. Os outros 3 jogos do Palmeiras em casa são contra o Coritiba, que já tem uma venda de ingressos iniciada, América Mineiro e Fortaleza.
E ainda que não haja uma confirmação oficial, os duelos estão marcados para o Allianz Parque, mesmo com a intensa agenda de shows que tem a cidade de São Paulo nesta reta final de 2022. Os eventos anunciados no estádio não vão interferir no calendário do time. O jogo contra o Fortaleza está marcado inicialmente para o dia 2 de novembro, às 16 horas, 3 dias antes da primeira apresentação do cantor Michael Bublé no estádio. Já o confronto contra o América Mineiro será no dia 9. O Verdão atuou 2 vezes na Arena Barueri neste ano, nas vitórias contra Juazeirense por 2-1 na Copa do Brasil e o 3-0 sobre o Corinthians pelo Brasileirão. Assim como aconteceu nessas partidas, o Palmeiras contratou uma engenharia agrônoma para acompanhar as condições do gramado em Barueri para os próximos compromissos. As alterações ainda não foram confirmadas oficialmente pela CBF. Já no site do Palmeiras, as partidas contra São Paulo e Avaí aparecem como estádio a definir. Deixe um comentário no vídeo com a sua opinião e não se esqueça também de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Até mais e avante palestra!